Obrigado por ter entrado no canal Falando com o Professor Bocato. Por um acaso, o Professor Bocato sou eu. E o conhecimento vai ser o nosso tema de hoje. Nós vamos detalhar como que ele transforma o poder de saber que o seu futuro realmente será melhor. E como que isso acontece? Bom, primeiro, caso você já me conheça, obrigado por estar aqui, prazer pelo nosso reencontro e ter você de volta sempre. Vamos estar sempre falando alguma coisa importante dentro da minha área de conhecimento. E o que eu gostaria de dizer hoje é que toda descoberta que a gente vai fazendo, né, eu vou repassando também, é que ela está baseada numa evolução que nós vamos falar muito sobre a meritocracia do eu. É uma coisa pouco falada, mas ela é muito importante. E espero que eu consiga levar essa mensagem sobre a meritocracia do eu, que transforma o conhecimento em crescimento real. Bom, não se esqueça que nós temos todo o nosso material lá no site www.institutoifem.com.br. Se não me conhece ainda, eu preciso só falar rapidamente, tem algumas experiências, tem algumas formações, elas começaram já há algum tempo, então nesse espectro que eu gosto de trabalhar, eu estou desde 1992. E um pouco da minha vida profissional é que eu conheço o que é chamado de inteligência ampliada. Não só conheço, como aplico em mim mesmo e também apliquei quando estive na academia, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, fiz o meu mestrado baseado nessa base de conhecimento, nessa ampliação do conhecimento através da inteligência, para que a gente não fique só no discurso. Eu tenho uma formação contábil, porque tudo tem que acabar com um resultado operacional líquido e depois essa história toda tem que ter um patrimônio líquido preparado para o futuro. Positivo, obviamente. Sou graduado em Publicidade e Propaganda. Hoje se fala muito em marketing, mas no meu tempo chamava Publicidade e Propaganda. E depois, para que todo o movimento que a gente faz de vida tivesse sentido, primeiro para mim, e depois para o meu modelo de consultoria, que sempre foi em empresas familiares ou não familiares. E o mais importante é que eu deixava bem claro que nós precisamos ouvir a nossa voz interna. Até porque a meritocracia do eu, ela está lá dentro. E é hoje que você vai saber como utilizá-la, né? Então, 25 anos como professor na universidade e desde 92, aí pelas Américas, Brasil, América Latina, sempre consultor de empresas pequenas, médias, multinacionais, enfim, é o meu modo de viver. Nesse episódio, nós vamos celebrar, então, a meritocracia do eu. Ela não busca aplausos externos, ela é importante para o nosso meio interno. A burocracia do eu, ela está voltada para o que nós temos dentro de nós. E o que é isso? É toda a satisfação em conquistas verdadeiras, porque tem umas conquistas que as pessoas dizem que é conquista, mas é só para passar um paninho, para dar um brilho no nosso ego. Não, nós sabemos quando ela é verdadeira. E quando ela é verdadeira, ela tem a tendência a nos inspirar, e essa inspiração eu vou dar o meu próprio exemplo, que acho que é melhor do que ficar falando muito. A inteligência ampliada, ela vive dentro de mim, vive dentro de todos os seres humanos. E o que ela faz? Ela une mente e tecnologia.
né? Eu, por exemplo, sou de geração analógica, mas muitas tecnologias apareceram de forma silenciosa e ela vai despertando naturalmente o intraempreender, comunicar, que é a nossa essência para transformar tudo em inovação de um legado de vida. Que tudo começa em algum dia. O meu começou aos 11 anos, né? É uma geração que tinha o diploma na mão, os pais mandavam a gente ir para o centro da cidade, eu sou de Campinas, ia para o centro da cidade e a fala era muito simples: não volte sem emprego. Então não era eu, mas todo jovem que terminava lá o diploma do 4º ano de grupo tinha essa mensagem e sabia que tinha que voltar com o emprego. Então, é aí que começa essa inteligência ampliada. Por quê? Não foi nenhum pai, nenhuma mãe junto, foi eu e a minha vontade de ampliar o meu conhecimento através do emprego. E isso aí cria um legado global interno que chama-se intraempreender, comunicar e inovar. Só para ter uma ideia, quando isso começa, é no berço. Um dia eu falarei sobre como que esse movimento, lá do bercinho, quando a gente ainda não conseguiu sequer ficar de joelhos, ele já está sendo mobilizado internamente. Então, missão dada, missão cumprida, e o que eu fiz? O que todo jovem fazia. A gente ia abrindo oportunidades, né? E o nosso futuro dependia disso mesmo, né? Das oportunidades que a gente criasse. O que tinha no final como um objetivo era ser melhor, né? Um dia depois do outro. O meu segundo emprego, então, vocês viram que eu estive numa empresa e era uma gráfica, então não tinha nenhum movimento muito interessante. Mas o meu segundo emprego já foi um movimento que eu entendi que fazia parte do meu intraempreender, porque eu estava voltado a ver todos os dias pessoas vendendo, né? Eu fazia lá entregas, pacotes, enfim, mas era obrigação toda terça-feira eu entrar numa vitrine, que era grande, essa vitrine em Campinas, era a segunda maior vitrine da cidade, só perdi em tamanho para as lojas de Riachuelo, e eu ficava lá ajudando um rapaz que vinha de São Paulo chamado Mário. Então era ajudante de vitrinista às terças-feiras. E foi muito interessante porque eu fui vendo, fui gostando e achei aquilo lá extremamente empolgante. E num dia qualquer, que foi a semana do Dia das Mães, né? Eu percebi que houve um telefonema e os 2 gerentes da Zogby entraram em pânico, porque o Mário, o seu Mário, não viria. E é muito interessante, porque todas as terças-feiras eu estava criando a meritocracia do eu, e eu senti que ela já estava elevada, eu senti que eu já sabia fazer alguma coisa e era a minha oportunidade. Então, aquele palco das terças-feiras, que era uma magia, para mim, para o seu Mário, era tecido e arte, né? Talento e técnica. Ele lá passava o dia, fazia coisas maravilhosas e eu achava realmente aquilo muito fantástico. E eu fui testando quando tinha tempo, meus drapeados. Então eu estava já começando a moldar meu futuro. Não sabia quando, mas eu estava moldando meu futuro. Então o que é isso? É a inteligência ampliada. É um dom que vai habitando a gente, né? Desde o primeiro dia de nossa jornada. É uma arte silenciosa que vai despertando a cada escolha, a cada desafio e vai revolucionando o próprio poder interno que nós temos de pensar e agir. Quando o telefone silenciou, depois que Camilo atendeu, ficou uma incerteza no ar, porque eles sabiam que o Mário não iria fazer a vitrine do Dia das Mães naquela semana.
E eu aproveitei a minha inteligência ampliada, que sempre crescia, e me iluminava cada dia que passava, né, diante daquela arte que eu via o seu Mário fazer. Então eu lancei uma pancada naqueles dois senhores. Eu disse aos 13 anos, né, que 13 anos para a minha idade era nada, mas para os pais a gente já tinha uma certa maturidade. Então eu disse, eu farei essa vitrine. Eles não acreditaram no começo, mas também eles não tinham outra opção. E aí o destino me esperava dentro daquele espaço. E eu comecei a fazer a vitrine. E é muito interessante porque essa vitrina brilhou, né? Ela foi aclamada pela Associação Comercial de Campinas, naquele momento, né? E dias depois, o mais importante, o inesperado, o gerente concorrente da Zogby, seu Décio, que era o gerente das lojas Riachuelo, me convidou para ir trabalhar uma outra roupagem, né? Um outro salário já comissionado, e eu achei aquilo magnífico, porque a meritocracia que eu enxerguei dentro de mim, ela foi também olhada e foi qualificada como algo bom, né? Porque a partir daquele momento eu comecei a ganhar muito bem para a minha idade. Muito bem. Então, o que nós temos dentro dessa inteligência ampliada? Nós temos um relógio, que nós chamamos de relógio instrumental, e ele vai avaliando-nos, né? Ele vai impulsionando a nossa capacidade. E a nossa capacidade, todo ser humano tem só 5, né? Que é a profissionalidade, a estrutura da informação e comunicação, o interrelacionamento, as finanças e, principalmente, isso que eu venho falando nesse vídeo. É uma tecnologia mental do intraempreender, do comunicar e do inovar. Foi o que aconteceu dentro daquela vitrine, foi exatamente o que eu fiz. E aí, nos 3 anos seguintes, eu gosto aí da contabilidade, porque não é uma coisa que a gente fala que foi muito bom, não. Foi excelente, foi ótimo, mas teve um resultado contábil. Eu consegui pagar uma casa na rua Paula Bueno, número 946. Essa casa está lá até hoje é uma clínica veterinária. E o mais importante, ela estava do lado de um cinema, né? E eu sou um cinéfilo, então deu tudo certo na minha infância. Bom, aí vida segue, serve exército, lá dentro é aquela tal de disciplina, enfim, as reflexões que a gente faz. E a idade, né? 18 anos, a gente está já pensando, naquela época, pensando no futuro. Bom, eu percebi que eu precisava concluir o ensino médio, né? E, quando fosse possível, né? Cursar uma faculdade. Porque a meritocracia do eu, ela é evolutiva também na graduação da mente, né? Então, você passa lá do grupo escolar para o ginásio, no meu tempo, depois eu fiz o profissionalizante em contabilidade e aí depois entrei numa universidade. E o mais interessante é que esse meu diagnóstico, que eu estou dizendo, né, que é um talento nessa fase profissional, ele está sempre calcado entre dúvidas e desafios, e é sempre assim, né? Mas a mais importante jornada, ela não está nunca no que a gente pensa, né? Nas respostas. Não foi lá na resposta de ter feito a vitrine. A grande questão do algo maior que está dentro de nós é a jornada da pergunta, né? Então, ela está aí. Não é a pergunta e, ao mesmo tempo, é a pergunta. E isso é uma confusão mental. E ela só é desfeita a hora que você dá realmente o passo. Então, pergunta, resposta, sem um passo à frente, não resolve nada.
E aí, então, eu quero só dizer a minha jornada, bem rapidamente, de garçom, logo depois de sair do Exército, que é o meu legado global. Por quê? Dessa jornada, nos anos 70, eu já recém-casado, estava ainda terminando o técnico contábil, trabalhando como garçom, e os sonhos que pareciam distantes não era tão distante, não. É só você ir concluindo a sua meritocracia do eu através de aprendizados inteligentes que vão sendo ampliados dentro de nós mesmos e nunca vão se cessar, né? E isso tudo vai crescendo. E de garçom, o meu legado global, nos anos 80, tive um novo cenário, aí já como professor de uma universidade. Então, em 10 anos, né, eu saio de garçom para uma profissão que depois eu abraço ela para sempre, já pai de 3 filhos, e essas sementes do esforço e da visão começaram a dar frutos. O que é essa jornada do garçom para o legado global? É a história que eu posso contar hoje. Então, um filho PhD, outro formado nos Estados Unidos e atuando em empresas internacionais, atendendo 2 continentes. O terceiro como professor de inglês na Europa, netos que seguem o mesmo caminho, já formados na Europa, no Canadá. Então, é isso. A gente vai criando um legado que não tem fronteiras, ele transcende as fronteiras. Então é muito interessante porque, em algum momento, o intraempreendedorismo, comunicação e inovação, ele tem aquela base que você se destaca. No meu caso, foi publicidade e propaganda, ciências contábeis, um mestrado, né, que eu defendo uma dissertação exatamente sobre essa ampliação da inteligência, né? E aí eu me formo também como psicanalista para ver se eu conseguia ouvir os meus chamados internos. Minha família também foi crescendo na jornada dela e aí eles hoje são mestrados, são doutorados, né, ou são mestres, são doutores. Enfim, o percurso está dentro dessa inteligência ampliada como uma essência do intraempreendedorismo, da comunicação, da inovação, mas sempre baseado na meritocracia do eu, porque isso não é do outro, é seu, está dentro de você. No próximo episódio, eu vou transformar todo esse conhecimento em ação e vou trazer mais essa descoberta da inteligência ampliada sobre toda essa cognição e tecnologia do que nós somos, e vou destacar que das 5 características que na mente humana nos transforma em pessoas com meritocracia muito elevada para você mesmo, ou no meu caso, para mim mesmo, nós vamos trabalhar profundamente a estrutura da informação e da comunicação. Que daquelas 5 que eu coloquei que nós temos na mente, nesse exato momento, em tudo que está acontecendo no mundo, nós temos que dar uma ênfase para a estrutura da informação e da comunicação. E é sobre isso que nós vamos falar, então, no próximo episódio. Muito obrigado sempre por estar aqui com a gente. Esse material, como eu disse na vez anterior, está disponível para você gratuitamente por um mês. Nós vamos realmente fazer um modelo de consultoria, nada de conversa, tudo vai se transformar em relógios daquilo que você tiver interesse, né? Entre no site e você vai entender quantas áreas nós temos para a sua disposição, e se não tiver nada, e você for de uma outra área, nós criamos, né? E sempre pensando que lá no site do Instituto IFEM, que é o www.institutoifem.com.br, você vai sempre conhecer os nossos materiais que fazem 4 coisinhas muito simples. Ele atualiza, transforma, produz o mais com menos e torna você mais competitivo. Se gostou, é aquela história de sempre, deixe seu like, inscreva-se no canal e essa bolha do que eu falo não é muito grande, não. Então, compartilhe com pessoas
que tem essa necessidade de conhecimento, que está sempre em busca também da meritocracia do eu. Então, dê um like se puder, compartilhe se puder e muito obrigado.